Olá, meu nome é Isabela Zanerato e eu sou aluna de pós-graduação na Unesp de Araraquara e também bolsista CAPES. Eu sou Ana Luísa Moraes, também sou aluna do programa de pós-graduação da Unesp de Araraquara e também sou bolsista CAPES. A nossa apresentação se intitula Projeto Teletandem Brasil, as estratégias de comunicação dos aprendizes de português como língua estrangeira. As reflexões que nós vamos apresentar aqui são oriundas de um artigo final de uma das disciplinas do programa de pós-graduação do qual somos discentes. As tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas têm se desenvolvido e proporcionado a criação de novos cenários de ensino e aprendizagem, no que cabe também, o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. O projeto Teletandem Brasil, Línguas Estrangeiras para Todos, se insere nesse cenário, em que pares de falantes nativos ou proficientes de línguas distintas interagem de maneira síncrona e regular, utilizando softwares de comunicação, a fim de aprenderem a língua um do outro. Durante essa interação de 1 hora, ambos os pares interagem metade desse tempo na sua língua materna, e a outra metade do tempo na língua materna de seu parceiro, podendo assim, então, se comunicarem em ambas as línguas durante a interação. No campus da Unesp de Araraquara, as interações ocorriam no laboratório de idiomas, mas devido à pandemia, atualmente as interações têm ocorrido de maneira remota. Após as sessões de interação, ocorrem as sessões de mediação, em que um aluno de graduação ou pós-graduação, um mediador, auxilia os participantes no seu processo de ensino e aprendizagem dentro deste contexto. A prática de teletandem é norteada por 3 princípios. O princípio da igualdade, ou separação de línguas, como também é chamada, que permite que ambos os participantes se desafiem na língua-alvo, podendo, então, se comunicar não só em sua língua materna, mas também na língua-alvo que estão aprendendo. O princípio da autonomia, que permite que os participantes escolham que forma vão aprender os conteúdos selecionados por eles mesmos e também as estratégias que vão utilizar durante esse processo, e também o princípio da reciprocidade, em situados em um ambiente colaborativo, ambos os participantes se auxiliam para atingirem os seus objetivos neste contexto. Pensando nesse contexto, o nosso estudo ele se volta especificamente para o português enquanto língua estrangeira. É interessante mencionar que o português ele tem um status de língua estrangeira no Brasil desde o período colonial, uma vez que ele foi ensinado pelos jesuítas, e o desenvolvimento e o crescimento da área do PLE, ele se dá especificamente no final da década de 80, com a criação da Sociedade de Professores de Português como Língua Estrangeira e também com o exame CELPE-BRAS, como afirmam Rocha e Almeida Filho. Severino diz que o Teletandem, então, se caracteriza como uma ação pioneira, que permite um olhar sobre o português não só como língua materna, mas também como língua estrangeira, possibilitando, então, a internacionalização da língua portuguesa e também da cultura brasileira. Assim, nós voltamos especificamente para entender como os aprendizes de PLE solucionam eventuais falhas linguísticas ao comunicarem-se na língua-alvo dentro das interações do Teletandem. Dessa forma, considerando então esse comportamento estratégico dos falantes, nós tomamos a definição de Tarone acerca de estratégias de comunicação. Essa definição da autora tem um aspecto interacional e ela defende que o falante ele deseja comunicar um significado X, ele acredita que a estrutura linguística não está disponível ou não é compartilhada, e então ele pode escolher não comunicar o significado ou, por meio dessas estratégias, tentar meios alternativos, então, para comunicar esse significado. Assim, o nosso objetivo foi investigar os usos das estratégias de comunicação por falantes de português como língua estrangeira inseridos em um ambiente telecolaborativo. Para isso, fizemos uso de uma metodologia de natureza qualitativa e de cunho interpretativista, em que foram selecionadas 18 interações ocorridas ainda no ano de 2019, de modo presencial, como podemos
observar aqui na imagem ao lado o laboratório da Unesp de Araraquara, em que os participantes de pesquisa se caracterizam por alunos brasileiros, né, deste campus, e também alunos estrangeiros de universidades estadunidenses. Como instrumento de coleta de dados, temos então as gravações das interações ocorridas entre esses pares, em áudio e vídeo, em que, com procedimentos de análise, as pesquisadoras assistiram essas interações, realizaram a transcrição desses dados, tendo em vista a ocorrência das estratégias de comunicação encontradas, e que foi possível também categorizar estes dados de acordo com a taxonomia de Tarone, como já mencionado pela Isabela, escolhida pelo seu caráter interacional e também por ser uma taxonomia pioneira. A análise dos dados mostra que a mudança de língua é uma estratégia de comunicação recorrente entre os pares no teletandem. Como podemos observar aqui nesse excerto, a aluna estrangeira recorre, primeiramente muda, né, então, o código para o inglês para pedir ajuda para sua parceira brasileira. A parceira brasileira prontamente oferece, elas continuam, né, a conversa, e então, novamente, a aluna estrangeira faz a mudança de língua, dessa vez para o espanhol. Nós podemos inferir que essa aluna também é fluente em espanhol e, portanto, essa escolha. E por o espanhol ser uma língua que pertence ao mesmo tronco que o português, a comunicação se dá de maneira fluida e o fluxo comunicativo é mantido. Outra estratégia de comunicação recorrente nos dados foi o pedido de ajuda. Nesse momento, a interagente estrangeira pede para a aluna brasileira oferecer a estrutura, a aluna brasileira prontamente oferece também, e aqui é importante notar como o software também complementa, né, essa manutenção do fluxo comunicativo, uma vez que a aluna estrangeira pede para que a aluna também escreva no chat a estrutura, e assim a conversa também continua o seu andamento. Bom, além das estratégias de comunicação verbais, também foi notado, né, a recorrência de estratégias de comunicação como a mímica, né, uma estratégia não verbal. Então, frente a uma dificuldade, né, linguística de um vocábulo, a interagente estrangeira fez um gesto apontando para sua cabeça, solicitando então ali um vocábulo em português que ela desconhecia, e com isso a interagente brasileira ofereceu, né, a expressão arcos de cabelo, e com isso foi possível manter a comunicação. Percebe-se que o uso da estratégia não verbal, ela é possível tendo em vista os recursos tecnológicos, né? O software de comunicação empregado, ele não permite só a troca, né, de mensagens em áudio, mas também a imagem dos interagentes. Então é possível, né, que eles se vejam e consigam usar estes outros recursos não verbais, né? Assim como o uso do chat e demais recursos disponíveis, né, neste software de comunicação. Dessa forma, os dados apontam para uma recorrência de estratégias de empréstimo, no que cabe então a mudança de língua, tendo em vista, né, que ambos os interagentes, em contexto de teletandem, possuam conhecimento, né, da língua um do outro, então essa mudança linguística não atrapalha a comunicação, e sim é usada como recurso para mantê-la. A estratégia de pedido de ajuda, tendo em vista que eles estão situados em um ambiente colaborativo, né, de ensino e aprendizagem de línguas, e dessa forma, então, eles se auxiliam durante este processo, né, tendo em vista o princípio da reciprocidade, um princípio norteador da prática de teletandem, e também a estratégia da mímica, como uma estratégia não verbal, possibilitada, então, pelos recursos tecnológicos que possuímos nas interações. Os dados também apontaram para uma escassez de estratégias de evitação. Infere-se que, como os participantes estão objetivando aprender a língua do outro, eles não evitam conversar sobre determinados tópicos e usar determinadas palavras. Obrigada. Caso haja alguma dúvida, esse é o nosso contato. Obrigada.